Boa noite. Boa noite. Hoje sou eu que vou fazer o estudo inicial, tá? Espero que eu dê conta. Nós estamos seguindo o livro Força Espiritual, né? José Carlos de Luca. Desde o início, estamos quase terminando. E é muito bom esse livro, viu? Se vocês puderem depois adquirir, essa é uma coisa para ler todo dia, que é nem o Médico Jesus, né? A gente abre, lê, ou vai seguindo, né, na sequência, ou abre ao acaso, é muito bom. O que eu vou estar falando hoje, lendo, é um texto dele que chama Sem Ansiedade. É uma coisa bem atual, né? Que todos nós não sabemos o que é isso, né? Viver sem ansiedade. Tá dando para ouvir, gente? Sim. Tá? Vamos lá. Não deixe que a ansiedade encubra a luz que brilha hoje em seu dia. Você não conseguirá ser feliz amanhã, porque somente temos condições de viver o agora. E o agora é o único tempo que temos para a felicidade. O futuro não passa de uma ilusão na nossa cabeça. A ansiedade está muito ligada à necessidade de controle, né? A gente quer ter controle das coisas, e principalmente do que está na frente. A gente quer ou saber, ou ter um pouco de controle, assim, como vai ser amanhã, quanto dinheiro eu tenho no banco, se acontecer tal coisa, se eu estou doente, se eu for no médico, o que será que ele vai falar, o que será que vai dar meu exame. Isso é ansiedade, e na verdade é viver o futuro, né? O grande problema é que a gente vive o futuro e não vive o presente. Enquanto a minha cabeça tá lá pensando o que vai acontecer amanhã quando eu for no médico, tá passando o tempo agora, e eu não estou vivendo esse tempo, né? Domine os seus pensamentos, pois a mente adora viajar no tempo, e se os pensamentos voarem a toda hora para o depois, você não construirá nada de positivo para a vida que você vive nesse exato momento. Tudo acontece pelos pensamentos. Tudo isso, toda essa ansiedade, ela acontece porque primeiro aqui eu pensei em alguma coisa. Ontem eu pensei em alguma coisa que me gerou um monte de coisa que hoje está aqui e sempre é lá na frente, mas é tudo mental. Se a gente for ver, essa necessidade de controle, essa necessidade de abarcar o que está na frente, de ficar imaginando o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, é tudo pelos meus pensamentos. Então, uma grande arma é controlar os pensamentos, entende? É impressionante, né, a gente ter uma mente e que a gente não domina. Como a gente tem sentimentos que a gente não domina. A coisa vem, toma conta. Quando eu vejo, eu estou ali às vezes 5 minutos pensando em alguma coisa que não me adianta de nada agora, né? E é o meu mental, que eu não controlo, né? Se você não dominar os pensamentos, eles dominarão a sua vida. Você é quem controla o que deseja pensar e sentir. Deveria ser assim, né? Deveria ser, eu controlo o que eu penso e o que eu sinto. Só que a gente não controla. Principalmente se a gente está num momento de dificuldade ou alguma coisa acontecendo. Alguma coisa aconteceu desse tamanho, mas eu faço desse tamanho por causa do meu mental e do meu emocional, que vem junto. As coisas andam juntas, né? E não adianta de nada, o que é pior, né? E eu não tenho controle, e quanto mais eu deixo isso tomar conta, mais aumenta. E mais fora de controle fica. De que adiantará projetar lindos sonhos para o futuro, se as suas mãos vivem desocupadas no presente?
Você poderá fazer planos para o futuro, ter lindos sonhos, mas não faça disso uma obsessão, capaz de impedi-lo de ver a beleza que se esconde em cada momento da vida. Não é proibido pensar no futuro, né? Não é proibido a gente, que lá, no começo do ano, eu quero fazer uma viagem no final do ano. Não é proibido eu já pensar, ou eu já, sei lá, reservar um hotel, ou eu ir guardando um dinheirinho, né, para chegar no final do ano. Isso não tem nada de ruim. É ruim quando eu só fico nisso. Sabe, às vezes até uma ansiedade por uma coisa positiva, ela também é ruim. Se eu ficar o ano inteiro angustiado, ansioso por causa da viagem que eu vou fazer lá em dezembro, eu também estou perdendo tempo, estou perdendo energia. E o tempo agora, né, no presente, eu poderia até estar organizando até melhor isso para o final do ano, mas a ansiedade é uma coisa que desgasta demais. Gasta a nossa energia. Então muitas vezes eu poderia até organizar melhor a minha viagem se eu deixasse as coisas irem acontecendo e eu ficar agora, minha viagem em dezembro, o que eu posso fazer agora para aquilo eu faço, para preparar. Além disso, eu vou viver o agora, né? Porque eu vou às vezes me desgastar tanto que quando eu chegar lá em dezembro, né, às vezes eu nem consigo aproveitar tão bem, né? Não anseie por uma vida perfeita no futuro. Não jogue fora o dia de hoje esperando que o amanhã você terá tudo o que deseja. Que seu emprego será absolutamente maravilhoso, que a vida em família estará na mais perfeita harmonia, que a saúde não sofrerá qualquer abalo, enfim, que tudo será lindo e maravilhoso como num conto de fadas. A vida não é um conto de fadas, né? Não é mesmo. Então eu posso até desejar e querer que, sei lá, como falou aqui, a minha vida em família é muito boa, um ótimo emprego, mas é desejar e deixar, larga, solta. O resto do tempo eu vou estar vivendo o hoje. Se eu viver bem o hoje, com certeza essas coisas têm mais possibilidade de acontecer na minha vida do que se eu ficar, né, angustiado, ansioso por aquela coisa. Na família, às vezes a ansiedade é tão grande de uma mãe, por exemplo. A mãe em relação ao filho. Toda mãe tem muita ansiedade hoje em relação ao filho, porque a vida tá, né, o mundo tá difícil, tá perigoso, tá inseguro. A gente teve mais segurança, eles têm menos segurança hoje. Agora, se eu ficar o tempo todo dentro de casa, falando isso pro meu filho, e falando, e cobrando, ou mostrando, ou o tempo todo, isso não vai fazer bem nem a ele, nem a mim, nem a família, porque isso acaba interferindo na dinâmica da casa, na dinâmica daqueles que estão ali, né? Decepção é um nome que damos para os delírios da nossa mente, que imagina e espera perfeição em tudo e em todos. Muitas das nossas enfermidades são decepções disfarçadas. Uma coisa que a gente não sabe lidar é com isso, não é? Às vezes eu planejo, às vezes fico presa nisso, planejando, deixando tudo aquilo muito certinho, e chega na hora não dá, não sai do jeito que eu queria. Isso é frustrante, isso muitas vezes... hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre depressão, isso leva à depressão. Quando eu tenho uma expectativa muito grande diante de uma coisa, dependendo do tamanho daquela coisa, do que aquilo significa para mim, a decepção, a frustração que vem e que a gente não sabe lidar, ela pode me levar para uma depressão. Então, se a gente conseguir viver a vida desejando as coisas, indo atrás, fazendo no agora, o que eu posso, né? Mas viver o agora, o que vem amanhã eu vou viver no agora, o amanhã. E me preparar também, estar mais forte para que alguma coisa que não dê certo na minha vida, eu esteja firme, eu esteja forte. Eu saiba aceitar isso, eu saiba até tirar proveito, não é? Porque
As decepções, as frustrações, elas me dão uma grande oportunidade de aprendizado. Às vezes é um momento de eu parar e olhar e, nossa, eu queria tanto daquele jeito e não foi. O que eu posso aprender com isso? O que isso está me mostrando? O que isso pode me trazer de ensinamento, né? Para me fortalecer para outras coisas que vêm pela frente. A vida é mesmo feita de contrastes. Jamais saberíamos o que é alegria sem experimentar a tristeza. Jamais conheceríamos a saúde sem passar pela enfermidade. Nem sequer imaginaríamos o que é companheirismo sem conhecer a solidão. Nunca valorizaríamos a vida sem a presença da morte. A gente fala, né, que a gente vive num mundo de dualidades, né? Dia, noite, né? O bem e o mal. E no dia a dia também, não é? É como fala aqui. Alegria e tristeza, todos nós. Eu acho que isso está muito ligado até ao nível de evolução que a gente está. Nós somos seres em evolução e a gente está num nível que a gente ainda tem que passar pela tristeza, a gente ainda tem que passar pela incerteza, né? Como diz aqui, pela enfermidade, porque tudo isso não é que está determinado que a gente tem que passar, não, são coisas que, por conta do que a gente viveu e veio vivendo, né, nas outras encarnações até, são consequências, né, são consequências muitas vezes de outras encarnações, em que eu hoje vivo as consequências do que eu vivi em outras épocas. Então, muitas vezes a enfermidade faz parte, a enfermidade às vezes física ou emocional, que hoje a enfermidade emocional é muito comum até, né? Como eu falei da depressão. Então, não encarar isso como, sabe, aquelas coisas de, tudo é ruim, a gente só tem problema, nossa, por que eu fui ficar doente, por que comigo, né? Eu acho que se a gente olhar para os lados e olhando para si, olhando para os lados, a gente vai ver que todo mundo vive isso. E isso leva cada vez mais a gente à certeza de que a gente não vive isso à toa. De alguma forma a gente trouxe isso para si. A ansiedade mesmo que eu crio no meu dia a dia traz consequências para mim. Às vezes até enfermidades, né? Não só mentais como a depressão, mas até físicas. A ansiedade está ligada às vezes a muito problema cardíaco, porque é muita pressão, muita gente sente a pressão e a angústia aqui, ó, né? Então muitas vezes eu até trago doenças físicas até para mim. Eu meio que construo, né? A gente não sabe o poder que o nosso mental tem. A gente não tem ideia, né? A felicidade consiste na habilidade de encontrarmos pedras preciosas perdidas entre cascalhos. O homem feliz é aquele que, a despeito de todos os contrastes e dissabores que enfrenta, sabe se encantar com o que tem. Somente se interessa em lidar com o lado melhor das pessoas. Sabe extrair de cada experiência o melhor dos aprendizados. Enfim, é um caçador de alegrias nas florestas das dificuldades. É o que eu estava falando, né? Os problemas, as dificuldades, elas, se a gente encarar assim como pedras preciosas, né? Estão me burilando, estão me fortalecendo. Tá ruim? Tá dando pra ouvir? Tá. A gente vai aprender muito com isso, né? Uma coisa que fala aqui, que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, é a gente estar feliz com o que nós somos, o que nós temos neste momento. Isso não quer dizer que eu não queira crescer, que eu não queira evoluir, não, mas às vezes a gente se fixa demais no que eu não tenho. Tudo que eu não tenho fica aqui, girando na minha cabeça,
né? Eu acordo às vezes pensando nisso, durmo pensando nisso. E não consigo enxergar em volta aquilo que eu tenho. O que eu tenho tá, né, tá aqui também. E eu valorizar o que eu tenho é importante. Valorizar e enxergar o que eu tenho. Porque a maioria das vezes a gente não enxerga. A gente não enxerga. A gente tá tão focado naquilo que eu não tenho. E a ansiedade que isso me causa, que às vezes uma coisa boa que está aqui, ou não só uma, várias coisas boas que estão na minha vida, elas não vão me fazer, não vão fazer efeito nenhum, porque eu não enxergo, eu não vejo, eu não deixo, né, que essas coisas me ajudem a viver mais leve, né? Na verdade é isso. Eu acho que a gente fala tanto de paz hoje em dia, quero paz, quero paz. O que é paz, não é? É viver isso, é viver mais leve e aceitar como a minha vida está agora. Isso não quer dizer que eu vou sentar e vou me resignar com aquela situação. Não, tudo que eu puder fazer por uma coisa que está passando comigo, eu vou fazer. Eu vou, né, achar caminhos, eu vou olhar por outro ângulo, mas se de repente eu fiz tudo isso e a coisa tá ali, do mesmo jeito, não muda, não vai mudar. Às vezes eu tenho que aceitar até isso, que aquilo não vai mudar, é desse jeito. Agora eu tenho que começar a viver a vida com isso desse jeito, né? Isso torna a vida mais leve, se eu conseguir fazer isso, se eu tirar proveito. E o mais importante, eu estou me exercitando não só agora, né, como eu estou agora, nessa matéria. Eu estou me exercitando como espírito. Eu vou levar isso comigo quando eu desencarnar. É todo um exercício. Aliás, é para isso que a gente está aqui, né? É todo um exercício de burilamento, de crescimento, de enriquecimento que eu vou levar como espírito, né? Para minha eternidade. A felicidade não é um destino, mas a maneira de viajar na direção dele. De que adianta você tomar o trem da vida e lutar tanto por algo que está no futuro, se na viagem que você não foi capaz de ser feliz com as paisagens de cada estação? Isso tem uma frase hoje em dia que roda muito por aí, né? A felicidade não é o destino, a felicidade é o caminhar, a felicidade é o caminho. Porque isso linka com aquilo que eu falei. Se eu começar a olhar para as coisas boas que eu tenho neste caminho, eu vou estar vivendo mais feliz. E eu não tô só focado na felicidade ou em algo que eu projetei lá na frente, que eu só vou ser feliz se aquilo lá acontecer. Não, eu posso ser feliz com um monte de coisas que estão aqui na minha vida, no meu caminho, né? Dos desafios que a vida me traz. No superar os desafios, que aí é uma coisa boa, porque faz bem a você, faz bem para a tua autoestima. Cada vez que eu consigo, que eu supero, que eu enxergo de uma outra forma, eu vou ter uma valorização de mim mesmo. Eu não preciso do outro me falar, eu comigo, né? Olhar para mim e falar, nossa, eu consegui, né? Consegui do meu jeito, mas consegui. Estou melhor. Passei por aquilo ali. E aquilo ali me deixou coisas, ou me deixou transformações que vão me ajudar daqui para frente sempre. Vai fazer parte de mim. Né? Como eu falei, vão fazer parte do meu espírito, na eternidade. Né? Como é que falou? Ele fala essa analogia que faz com o trem. É como se a gente estivesse num trem, né? A vida. E as várias estações que você vai parando são coisas que vão acontecendo, né? Que vão fazendo você, às vezes, ter que descer ali, olhar o que tem ali, ver o que aquilo, né, tem para te mostrar, tem para te transformar. E aí você sobe no trem de volta e continua caminhando com aquilo como algo que te enriqueceu. Não vê como desgraças, problemas
Tem gente que passa a vida assim, se arrastando por conta de um problema, às vezes, que aconteceu. Quando a gente não lida bem com um, provavelmente os outros que virão eu também não vou conseguir lidar direito. Aí vai virando uma carga que fica pesada cada vez mais, durante a vida. Se eu não conseguir, às vezes, resolver, aos poucos, cada coisa que vinha, e aceitar, principalmente. Eu acho que aceitação é uma palavra que tem que fazer parte da nossa vida. Porque em tudo que for nos acontecendo, mesmo aquilo que eu tenho para transformar, primeiro eu tenho que aceitar o que aconteceu. Depois, olhar para aquilo, olhar para mim e ver o que eu posso fazer. Se eu não tenho nada para fazer para aquilo, a aceitação ainda é maior, não é? Porque eu vou ter que olhar para aquilo, aceitar que eu não tenho nada para fazer com aquilo e olhar como é que eu vou, que estação eu entro agora para continuar a vida sem aquilo que eu tanto queria, daquele jeito. Porque às vezes a gente determina que tem que ser daquele jeito. E a vida vem e te mostra que não é daquele jeito, é de outro. E se eu aceitar e abraçar isso, com certeza eu vou aprender. Porque não é à toa que vem, Eu acho que nada disso é à toa. É pra gente crescer mesmo. Tá bom? Vamos refletir, porque a ansiedade A ansiedade está na vida de todos. Vai fazer a abertura já? Parece. Ela quer fazer tudo, não deixa fazer, né? Bom, boa noite a todos. Vamos aí para mais um momento de reflexão, onde a gente faz esse estudo maravilhoso desse livro, Feliz. Todos os livros que a gente tem pego desse senhor José Carlos de Luca têm nos trazido muitas informações, tanto na parte psicológica quanto na parte de cura, na parte médica. Então é bom, é gostoso a gente refletir muito sobre o que está sendo dito. E às vezes numa leitura só você não capta tudo, Às vezes uma explicação diferenciada nos ajuda bastante a meditar e vamos lá, a gente acha que está no caminho certo. Se vocês acharem que a gente está ficando muito repetitivo, fala, está na hora de mudar, a gente muda, não tem problema não. Tem que ter flexibilidade para tudo na vida. Então, muito boa noite a todos. Estamos aqui no Grupo Fraternal Recomeço, aqui no Jordanópolis, nossa casa de doutrina kardecista, onde nas quartas-feiras a gente faz a parte fraternal, o estudo, o trabalho fraternal, na parte espiritual, e às segundas-feiras na parte de cura mediúnica. E é quase tudo muito parecido, O mais importante é o que a gente vivencia aqui na palestra. Esse realmente é o grande momento que a gente faz a nossa reforma íntima, Antes de nós darmos início com a nossa querida Malu aqui de novo, que ela vai dar a palestra hoje de novo, eu gostaria apenas de... Eu gostaria apenas de fazer dois comentários. Um é sobre as cestas que a gente tem, Eu queria, em nome da casa, agradecer a todos pela ajuda. Todos os meses temos conseguido alcançar, que as famílias, são 30 famílias que a gente ajuda. Todo mês a gente tem conseguido alcançar com os alimentos necessários para cada um deles, Então, muito obrigado a todos. Todas essas doações são de alimentos não perecíveis. E a gente, assim, tem um pouco de, até gostaria de pontuar, nós temos algumas dificuldades, nem todos. Às vezes a gente pensa no feijão, em algum produto, mas está faltando, por incrível que pareça, sal. A gente está precisando de sal, está precisando de café, farinha e um achocolatado, que às vezes falta também, Então, se alguém puder nos ajudar nesse aspecto, a gente estaria, assim, diferenciando alguma coisa. Mas toda ajuda é maravilhosa. O que vocês trouxerem sempre será muito bem-vindo, tá bom? A gente até coloca aqui, não está precisando disso, daquilo, mas a gente quer que todos recebam um pouco a mais, Então,
faz parte, né? Vocês me entendem. E falar um pouquinho do Evangelho no lar. Antes de falar do Evangelho, quem está chegando pela primeira vez aqui na casa hoje? Acho que tem uma pessoa, todos já estão mais ou menos acostumados, né? Então a gente fala sempre, e vocês vão ouvir sempre da nossa parte falar do Evangelho no lar, Evangelho no lar, Evangelho no lar. E por incrível que pareça, a gente fala, mas quando a gente chega num momento crítico, num momento difícil da vida da gente, a gente deixa de fazer. Mas a gente precisa falar. Cabe-nos falar sempre, mas que não é fácil você, num momento difícil, você lembrar que precisa, né, sair daquela situação e procurar algo diferenciado. É aí que é o grande desafio. Mas se nós não falarmos, por exemplo, muitas pessoas falam, não, você não está vivenciando, é lógico. A gente tem que falar, já vivenciei em outras oportunidades, e não quero mais passar por isso, enfim. Mas a gente precisa bater nisso, porque é a única forma de nós mantermos o nosso lar higienizado. É um momento onde a gente, lá uma vez por semana, 15 a 20 minutos, nunca deixe de passar da meia-noite, das 11h30, né? Nunca deixe de passar desse horário. Abre o Evangelho aleatoriamente ou na sequência, fica a critério, sempre com os familiares que estão naquela casa, tá certo? E as vibrações só para a nossa casa, é o momento único nosso, para fortalecer o nosso lar. Então a gente faz a leitura, depois da leitura, antes da leitura uma oração, como de costume, para abrir, né, sempre abrir as portas para a espiritualidade, fazer a leitura em voz alta, pode ser, mas só tenho eu, faça em voz alta, não tem problema. E depois fazer um breve comentário daquilo que leu. E sempre colocar ali uma garrafinha de água, um copinho de água, para depois da oração final, todos possam ali beber daquela água, né? Por quê? Porque ali sempre vai ter um mensageiro. É verdade, gente. Se alguém aqui for, assim, tiver a mediunidade da visão, vai constatar isso. Inclusive, já foi visto e falado que nas casas onde se pratica o Evangelho, tem uma bandeira branca pendurada do lado de fora da nossa casa. Por quê? Porque quando existem na noite, né, existem os mensageiros, existem aquelas caravanas de socorro que vão para o umbral, vão para aqueles lugares que estão ali precisando de ajuda. E muitas vezes, no retornar destas tarefas, eles estão fora do horário, um horário que depois das 6, 7 horas, 8 horas, é um horário onde as nossas vibrações caem. O anoitecer faz com que as nossas vibrações sejam menores. E aí eles procuram, né, as casas onde possam ali acolher ou passar por aquela noite. Não fique preocupado com isso, né? Pô, mas vou estar pondo gente lá na minha casa? São espíritos de altíssima luz, gente. São maravilhosos. E eles são respeitadores de tudo aquilo que está em cada família. Dera eu que toda vez tivesse ali um mensageiro desses que vão para as zonas necessárias e às vezes se hospedam numa casa maravilhosa, né, para passar ali a noite. Tá? Não tem problema, eles não vão ficar vigiando a gente, eles vão se recolher num canto onde não farão mal a ninguém, muito pelo contrário, nós estaremos muito bem protegidos, tá certo? E sem contar que o Evangelho no lar, ele faz o quê? Ele protege das questões exteriores, os pensamentos, as vibrações, aquilo que a gente traz da rua para dentro de casa. Quando a gente entra, o que tem no nosso lar? Luz. Tem luz. Se eu, por acaso, estiver entrando na minha casa com algum amiguinho que não queira, ele vai o quê? Vai repelir. Ele não vai conseguir chegar na nossa casa. Porque tem luz. A luz repele. Tá certo? E ela também pode nos ajudar, o Evangelho, às questões internas das nossas famílias. Aí que é o mais
por incrível que pareça, é onde a gente costuma a colocar mais processos de negatividade através da nossa fala diária, dos nossos atos, de brigas, às vezes de bater porta, bater uma mesa, de palavras de baixo calão, né? Então tudo isso gera ali miasmos que vão impregnando na parede da casa da gente. Então o Evangelho, o que ele faz? Ele higieniza, ele limpa e ele transforma o nosso lar de uma forma bem gostosa. É interessante também usar a parte material, por exemplo, janelas. Ventila a casa da gente, nunca deixa a nossa casa muito fechada. A ventilação, o ar, o sol é importante para higienizar o nosso lar. Não deixe nunca objetos ficarem muito tempo parados, estacionados no mesmo lugar. Eu sempre costumo falar, nós homens costumamos, né, das ferramentas, né, guardar parafuso, aquela coisa toda. Faz parte, mas sempre mexe, põe de um lado, vai para o outro, tira, movimenta, porque senão, se nós deixarmos no mesmo lugar sempre os mesmos objetos, o que acontece? A energia fica ali parada. E quando a gente faz a movimentação, a energia pulveriza. E, inclusive, as nossas roupas. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente tem roupa que a gente fica anos e sem mexer na roupa. Fica ali parada. E não é legal, porque está acumulando energia ali. Então, mexe, tira de um lado, põe no outro, lava, faz uma coisa, mexe, doa. Nós precisamos aqui no nosso bazar, né? Não estou ensinando isso. Mas faz parte da movimentação. Quando você percebe que não está legal, liga o som ali, o rádio, põe uma música gostosa. A gente muda a sintonia da nossa casa. Então não esqueça de fazer isso, tá bom? Obrigado por me ouvir. Vamos lá. Senão eu vou tirar a palavra da minha querida Malu aqui. Então vamos todos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, né? Fazendo um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos nesta casa, onde, através dos nossos irmãos de luz, que aqui se aproximam de nós, para que eles possam ouvir em pensamentos as nossas súplicas, as nossas necessidades. Este é o momento oportuno, onde, através do meu pensamento, eu posso conversar com esses irmãos que levarão as nossas necessidades até o nosso Pai querido. Então, eu posso fazer aqui um pedido para que eu tenha a minha cura pessoal no meu corpo físico, que tanto estou precisando. Eu posso pedir pelo meu fortalecimento espiritual, pedir pelo meu emprego, pelo meu trabalho, que ele possa se desempenhar de boa forma, pelos meus superiores que lá estão, para que eu tenha um bom relacionamento com esses profissionais. Pedir pela minha empresa também, por que não? Para que ela seja um ponto de trabalho, de energia, de movimentação, né? Que dê empregos a tantos que estão precisando hoje. Eu posso vibrar pela minha escola, que eu preciso estudar, se tiver aqui alguém que esteja na faculdade, que possa, né, ter ali o seu momento, que aproveite cada minuto desses estudos para que possa alcançar os objetivos. E aproveitando esta oportunidade, vamos vibrar pela nossa casa, por aqueles que lá se encontram hoje, por esses irmãos que estão nos ouvindo pela internet, para que a gente possa, através desse pensamento, desta corrente de luz, levar até eles o nosso pensamento amoroso. Que a gente possa, em pensamento, dar um abraço gostoso naqueles que lá ficaram. Meu marido, minha esposa, meus filhos, tios, avós. Que esta reação seja muito importante nesse instante. Leve luz para estes que lá se encontram. Pedir pelo meu bairro, né? Pedir a Deus que haja harmonia no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no meu planeta, principalmente, onde há a necessidade de o entendimento, do perdão, de amarmos uns aos outros, para que esse planeta que nos recebeu com tanto carinho possa, né, voltar à sua normalidade em todos os sentidos
e que nós possamos evoluir espiritualmente, ainda aqui neste planeta. E assim, Pai, nós nos ajoelhamos a Teus pés nesse instante, em espírito, para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. E com muito carinho, nossa querida Malu vai nos contemplar, né, com uma passagem do Evangelho. E aproveitem, gente, aproveitem, porque este é um momento de reforma íntima. É um dos momentos mais importantes de uma casa espírita, a palestra. Uma boa palestra para todos nós. É todo seu de novo. Você quer pôr o microfone mais para cá, para aumentar aí? Mais baixo? Quer que eu ponha um banquinho para você? Não tem tamanho? Uma boa palestra. Vê se tá bom assim. Tá bom? Tá. Eu de novo. Foi interessante porque estava na programação de eu falar um pouco sobre a depressão. E quando eu fui ver o tema também do estudo, tem tudo a ver, né? Porque depressão e ansiedade, andam juntas, né? Geralmente, uma ansiedade fora de controle leva a uma depressão, né? Porque aquela coisa, a ansiedade, o que ela traz? A gente vai ficando insatisfeito, como falou aqui no texto, né? A gente vai ficando desgostoso, frustrado, e vai, e se a coisa não vai pro lado que eu queria, não acontece, não... Quando eu vejo, eu estou ficando deprimido, né? Apesar que existem muitos graus da depressão, né? Eu vou estar falando, o tema da palestra, na verdade, é cura da depressão. Mas para mim falar da cura, eu acho importante eu falar um pouquinho da depressão, como eu falei agora, né? Ela pode vir de uma ansiedade fora de controle. E depressão, muita gente acha que depressão é tristeza. Depressão não é tristeza. Mais para baixo. A tristeza é como a gente falou no texto também, a dualidade, não é? A vida tem alegrias e tem tristezas. E precisa das duas. Então, a tristeza é algo que eu preciso, né? Não que preciso, faz parte da vida, faz parte do crescer nosso, né? Da nossa evolução. Então, às vezes, acontecer alguma coisa e eu ficar triste por aquilo, normal, né? A gente acharia estranho se, às vezes, acontece uma coisa chata e eu ficar dando pulinho de alegria. Não, vamos viver a tristeza, é isso mesmo, é assim, né? O que diferencia da depressão é o quê? É uma tristeza que não passa, entende? É uma tristeza que eu vivi uma coisa há 3, 4 meses atrás e eu acordo todo dia com a mesma sensação, o mesmo pesar, né? E vai passando o tempo e aquilo não passa, né? Quando você for ver, às vezes você já está entrando numa depressão, né? Você não conseguiu lidar com a tristeza que algum fato te trouxe, né? Então, quando alguém está deprimido, eu vou falar alguns sintomas. Uma perda de energia, uma perda de prazer pelas coisas. Isso, quem está triste, às vezes, em 2, 3 dias fica. Não é? Não tenho vontade de fazer nada, estou chateada com aquilo. Mas a tendência, o normal, é daqui a pouco você já está, né? Você lembra daquilo, às vezes até chateia ainda, mas estou tocando a vida, volto a tocar a vida, né? Na depressão, uma falta de prazer constante, isso leva a falta de energia.
Sentimentos de desvalor, sentimentos de culpa, porque aí vem um monte de coisa, não é? Se eu tô deprimido, eu me culpo porque às vezes eu tô deprimido e a família me culpa porque eu tô deprimido. Sabe aquela coisa, né, que você escuta? Sai disso, você tem tudo, por que você tá desse jeito? A vida é tão boa, né? Mas a depressão, principalmente a depressão grave, a pessoa não sai porque ela não consegue sair, né? Aí ela começa a se sentir cada vez uma porcaria cada vez maior, e a culpa, né, vai vindo, porque tá todo mundo falando que eu devia estar melhor e eu não tô, eu não consigo, aí eu começo a me culpar, né, pensamentos negativos, aí começa aquela sensação de, nossa, eu sou um fardo, né, para todo mundo, porque eu tô aqui, não consigo mais fazer nada. Dependendo do grau da depressão, a pessoa chega a graus de não querer mais sair da cama, não querer comer, não querer tomar um banho, né? E ela vai se sentindo, às vezes ela tem noção, não é? De que ela tá ali e ela começa a se sentir um fardo na vida de todos que estão ali com ela, né? Cai o apetite, muda o sono, ou às vezes a pessoa come muito ou come menos, ou a pessoa dorme demais, ou às vezes tem insônia, não consegue dormir. Quer dizer, ela vai mexendo com toda a estrutura, né, fisiológica, emocional e social da pessoa, né? Às vezes não sai mais de casa, não faz mais nada, né? Inquietação, ressentimento, lamentação. E com tudo isso ela vai se sentindo cada vez mais sozinha, porque é uma pessoa que se lamenta, uma pessoa que nunca tá bem, passou 6 meses, ela tá lá daquele jeito. As pessoas em volta também vão cansando, e isso não é um horror, é a vida, não é? Você sabe aquela coisa de, as pessoas às vezes não entendem porque o outro tá assim. Aí chega e fala, né, dá conselho, e nada muda, aquela pessoa não muda, chega uma hora que quem tá em volta também, largar de mão, não aguento mais isso, ela não se esforça, né, ela não tá fazendo por onde. Então, a pessoa entra, o que é o pior, que ela vai ficando num grau cada vez mais grave, se ela não faz nada, porque tem tratamento para isso, né? Aí vem as ideias suicidas, né? Que é o perigo. Quanto mais ela se sente sem valor, né? Um fardo para todo mundo, as ideias suicidas às vezes começam a passar pela cabeça. Se não tem um olhar de alguém ali, ou se não tem às vezes até uma mudança naquela família para dar apoio, sustentação, ajudar essa pessoa às vezes a chegar a um médico, a chegar uma casa espírita, tudo isso faz parte de um tratamento, né? É perigoso, porque às vezes a pessoa sozinha ela não consegue sair daquilo, né? Precisa muito do afeto das pessoas para fortalecer a autoestima dela, tá no buraco, já não existe mais, né? Ela não tem mais autoestima, né? Então ela precisa às vezes de quem está em volta fortalecer, levantar, né? E às vezes o levantar não é com aquela coisa que eu já falei, sai disso, a vida é boa. Não, o levantar é assim, o que você precisa? Ou simplesmente ouvir o que ela tem para falar, ou simplesmente ficar do lado e, né, dar um ombro para ela chorar, só isso. E às vezes isso já ajuda muito, né? Só que a gente entende também que as pessoas, a família, ninguém gosta de ver um familiar assim, entende? Então chega uma hora que começa a entrar todo mundo meio que em desespero, né? Autorrejeição, não se perdoa, desesperança, muito dependente, acaba sendo dependente, não faz mais nada, né? Perfeccionista, geralmente a pessoa muito ansiosa, que caiu na depressão, muitas delas são perfeccionistas. A pessoa que se critica demais ou critica demais a vida, critica demais o mundo, critica demais todo mundo, né? Esse perfeccionismo leva, né, a uma ansiedade muito grande, porque tudo tem que estar perfeito e a vida não é perfeita. Você acaba se desgostando,
E isso leva a uma depressão. Questões imaginárias, né? Isso a gente fala quando a pessoa, às vezes, no começo da depressão, ela teve um problema, é o que eu falei do nosso mental, até aqui na ansiedade. Pelos pensamentos, eu vejo o problema é desse tamanho, eu faço desse tamanho, né? Uma questão imaginária. Eu sei lá, eu passei por um amigo meu na rua hoje, ele mal me cumprimentou. Às vezes ele tá lá perdido nas coisas dele, na vida dele, nos pensamentos dele. Eu já vou para casa assim, né? Nossa, o que será que eu fiz? Por que será que ele tá assim comigo? E geralmente a culpa é dela, né? Ela fez alguma coisa. Às vezes não é nada, o cara só não tá num bom dia, ou tá também preocupado com alguma coisa. Só que a nossa imaginação, cria coisa de monte. Para falar da cura da depressão, isso são assim, um apanhado muito por cima do que uma pessoa com depressão sente. Eu peguei um trechinho que Chico Xavier falou da cura da depressão. A depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequenas tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá, né, da acomodação, isso que ele quis dizer. O Chico fala aqui do trabalho, ele colocou numa coisa assim, muito material, né, física. Não, faz alguma coisa. Quem está no começo de uma depressão, às vezes, se conseguir começar, né, a se envolver com alguma coisa, vai ajudar muito, né? Mas eu amplio esse trabalho que ele falou aqui no trabalho de cuidar de si. Porque muitas vezes a pessoa ansiosa que começa a entrar numa depressão, é como eu falei, a autoestima cai, né? A valorização cai, fico dependente, eu passo a não cuidar de mim, né? Se eu conseguir fazer isso no começo, eu evito chegar num grau, né, mais grave. Quando a gente fala de cura, deixa eu falar um pouquinho do que existe, né? Antes eu quero falar uma coisa. Jesus disse uma frase: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ele falou da verdade universal, das leis de Deus, mas ele falou da verdade de cada um também. Quando eu chego a esse ponto de estar ansioso demais e começar a cair numa depressão, eu preciso ir em busca de mim. É o que eu falei, é cuidar de si. E eu vou em busca do quê? Da verdade do meu irmão? Não. Eu vou em busca da minha verdade. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, o que é que eu tenho aqui que está me deixando assim, né? Aí, quando a gente fala dos tratamentos, quando eu vou buscar em termos de tratamentos que a ciência traz, a gente tem as terapias, né, o psicólogo, e a gente tem o psiquiatra. O psiquiatra, todo mundo já, né, a terapia todo mundo já, né, o psiquiatra aí mexe mais ainda, né, mas é tratamento, e tá aí, e dá resultado, e é importante, dependendo do grau que você tá, é muito importante, porque às vezes você evita um suicídio, né? Principalmente quando a coisa é muito grave. Por exemplo, existe a terapia. Muita gente começa pela terapia, porque tem todo aquele preconceito com o psiquiatra, né? O psiquiatra trata de louco. Não, o psiquiatra não trata de louco. Ele trata de saúde mental, né? Aí a pessoa vai primeiro para a terapia, só que chega na terapia, a gente vê o grau que a pessoa tá, a gente vai mandar para o psiquiatra. O psicólogo não medica. Então você vê um caso grave, você não vai ficar com aquele caso na tua mão e correr o risco daquela pessoa cometer um suicídio e você, né, não ter agido a tempo, né? Então quando vai para o psiquiatra, principalmente em qualquer grau pode ir, né? Se você tiver a disposição para isso, aí são medicações diferentes.
a quantidade de medicação é diferente para quem está, né, numa coisa mais leve, uma coisa mais grave, né? Hoje existem pesquisas a nível de ciência que já está provado, por isso que a gente fala, o depressivo grave, muitas vezes, ele não consegue sair. Ele pode até pensar, né, em tudo aquilo que falam para ele, nossa, a vida é boa, não, mas ele não consegue algo. E aí é uma coisa física. Então, hoje a gente fala, por exemplo, o que mais se fala hoje é em serotonina. Todo mundo já deve ter mais ou menos ouvido falar. Serotonina é um neurotransmissor, né, neurológico, né, do cérebro. E quando ele faz aquela, a gente fala de um neurônio para o outro, tem uma sinapse, é como se fosse um choquinho, né? Quando ele faz isso, ele cria, ele espalha pelo corpo a sensação de prazer, de alegria, de satisfação. Existe isso no nosso corpo, no cérebro. Quando a serotonina está, né, por algum motivo ela não está em níveis bons, ou isso não está acontecendo, acontendo, a pessoa fisicamente, ela não consegue sair daquilo, né? É nesse momento que uma medicação ajuda, gente. Não tem nada de... Muita gente fala, não, medicação é ruim, medicação vicia. Hoje está tudo muito adiantado, né? Cada vez mais se pesquisa muito sobre isso por causa disso, né? E não é para criar dependência. Se você fizer a coisa direito com um psiquiatra, né? Seguindo tudo, né? O caminho, tendo paciência, porque às vezes os primeiros meses, o primeiro mês principalmente, dependendo da medicação, às vezes ela vai dar alguma reação, você vai ficar com alguma coisa, volta para o psiquiatra, até ele acertar uma dose, até o teu organismo assimilar aquilo, né? Aquele medicamento que não existia antes no teu organismo e veio agora. O organismo precisa de um tempo para ir assimilando. Se você tiver paciência para isso, com certeza você vai se sentir melhor. Principalmente aquelas depressões que a pessoa não saia nem da cama. Junto com isso, hoje é praxe, todo psiquiatra manda você para terapia. Então se a pessoa está muito ruim, entra para a medicação para ela ficar um pouquinho melhor e ela conseguir fazer uma terapia. Porque aquela pessoa que não quer nem sair da cama, você acha que ela vai para terapia? Não vai, né? Aí entra com a medicação, dá uma equilibrada, aí ela consegue começar. Na terapia ela vai buscar a verdade aqui que Jesus falou. Aí ela vai começar a buscar a verdade dela. Por quê? Por que eu acabei assim? Por que eu estou desse jeito? E para isso tem o que o Chico falou. Do doente, né, querer, né, se ajudar. Porque é ele, sou eu comigo. Não tem jeito. O outro não vai fazer, não tem como fazer isso. Nem o meu mentor que está aqui para me ajudar, não pode fazer. Sou eu e eu, né? Então, a psicoterapia e a parte da psiquiatria, hoje em dia, é muito usado e dá muito bom resultado. Entende? Fazendo direito. Não é aquela coisa de ir no psiquiatra, toma uma semana e aí para, não vou tomar isso não, me deu dor de estômago, volta no psiquiatra, fala com ele. É para isso que ele está ali, né? Outra coisa que a gente fala muito, principalmente uma depressão grave, orientação da família. Aquilo que eu falei antes, não é porque a família vai entrar com aquela coisa. Não, olha a vida boa que você tem, você é perfeito, aquela coisa. Às vezes essa família precisa de uma orientação nesse sentido. Gente, não adianta ficar só falando, apoia no nível que ele tá? Ele tá indo buscar ajuda, então, sabe, isso é o mais importante. Então fica do lado, escuta, deixa ele chorar, se ele quer chorar, chora junto, entende? Para até passar aquele momento mais, sabe, de fundo do poço mesmo, né, como a gente fala. Então, a orientação de família é importante.
A pessoa, depois que ela sai num caso grave, né? Mas os outros, quando você não está num caso grave, mas está também, né, diagnosticado como depressão, isso, o que eu vou falar agora é para todos os casos. Só que o caso grave, ele precisa primeiro sair daquele estado, né, mais de domínio mesmo, que a coisa domina eles, e para começar a fazer isso. Exercício físico, hoje se fala muito também. E o exercício físico vai fazer o quê? Ele vai lá na serotonina. O exercício físico cria serotonina. Esse neurotransmissor que eu falei que é importante. O exercício físico cria. Não sei se vocês já perceberam, se a gente faz exercício, de manhã acorda e a gente consegue ir lá e fazer exercício, você não fica legal? Você sai melhor. Por quê? Porque criou um neurotransmissor e você sai melhor mesmo. Então é uma questão de mudanças de hábito, entende? Alimentação melhor, porque a gente sabe, hoje tem pesquisa também, que só comer porcaria, isso também interfere na produção de um monte de coisa no nosso corpo, principalmente no cérebro. Então procura uma alimentação mais leve, uma alimentação mais saudável, com exercício físico. Isso é mudar estilo de vida. É fácil? Às vezes não, porque às vezes você está tão acostumada com aquilo. Ai, eu sinto falta, açúcar, sabe? Várias coisas, né? Que a gente tem muita coisa aí para ler, entende? Para a gente se informar, né? Eu pus aqui redes sociais. É uma coisa que as redes sociais têm um lado muito bom, né? A internet, quanta coisa que a gente aprende na internet, que a gente evoluiu, cresceu, mas as redes sociais têm um outro lado que é terrível. Pessoa carente, pessoa com autoestima baixa, ela vive botando coisa, ela vive postando. E se não vem a resposta que ela quer, ou se não vem a aprovação que ela quer, que ela não tem com ela, né? Ela faz mal, cria dependência, né? Hoje na psicologia tem até uma linha para tratar só de dependentes de rede social, de tanto que a coisa para algumas pessoas ficou muito ruim, né? Outras coisas que essa pessoa pode fazer para se ajudar: não se comparar, né? Aquela coisa que às vezes ela tá na depressão assim, mas ela sempre foi assim. Só que agora tá pior. Ela se compara demais com os outros. Ah, o outro é bom, o outro não sei, ou ele consegue, eu não consigo. Olha a vida dele, olha a minha, sabe? Parar de vitimismo, de reclamar, paciência, confiança em si. Isso tem a ver com autoestima, com valorização. Confiança na vida, confiança em algo maior que está aí para nos ajudar. Aceitação. Aqui eu falei de aceitação na ansiedade. Dependendo do que eu vivo na vida e eu não aceito, eu posso cair numa depressão. A aceitação geralmente traz mudanças, né? Então eu tenho que aceitar o que aconteceu e que não vai estar mais na minha vida. E eu tenho que aceitar como é que ela vai ficar. O que eu posso fazer para mudar, para tocar a minha vida e ficar bem, né? Alegria. Para o deprimido, você falar em alegria, mas depois que ele começa um tratamento sério, ele vai começar, sabe? A levantar e a sentir, às vezes se sentir melhor vendo alguma coisa, ou acordar um dia melhor, né? Vai acontecendo. Disciplina dos pensamentos, que eu falei do mental. Quando alguma coisa está muito ruim e o pensamento está muito acelerado, para tudo. Senta, procura um lugarzinho, né, tranquilo. Você está trabalhando, o negócio está assim, às vezes eu falo eu sou psicóloga, às vezes eu falo com um cliente, está numa reunião, que às vezes a gente atende gente de empresa e a coisa é terrível, né, uma pressão, aquelas reuniões que, sabe, saem dali 3 vezes pior do que entrou. Pede licença, vai pro banheiro. E no banheiro, senta, respira.
expira, sabe, se acalma. A respiração consciente que a gente fala muito, que é aquela que você presta atenção na tua respiração, enche o abdômen, solta bem devagar. Esse ritmo vai te trazer um pouco mais de calma. Com certeza você volta diferente para a reunião, né? E se você se deu um tempo daquela avalanche que muitas vezes acontece, né? Irradiar simpatia, quando a gente está num dia ruim é difícil, mas o quanto a gente conseguir, porque o que eu estou irradiando para fora e eu tento jogar para as pessoas, vem vindo daqui, ó. Então é alguma coisa boa minha que está saindo daqui, né? Eu ser simpático, gentil com as pessoas, eu estou dando alguma coisa para alguém, mas eu estou dando muito mais para mim, porque está saindo de mim, né? Começar de novo, ter metas na vida, isso tem muito a ver com aceitação, né? Porque eu tenho uma meta na vida, não deu certo, não deu, não vai dar, aí eu tenho que aceitar o que eu falei e encarar e ver o que eu posso fazer, né? É o começar de novo. Vínculos profundos, isso tem a ver com a família, ou com um namorado, ou com um amigo, né? Numa hora dessa, alguém, né, muito ligado a você, que te quer bem, e que está ali para te ajudar, não para criticar só, ajuda muito nessa hora. Respeito por mim e pelos outros, perdão e auto-perdão, né? A depressão muitas vezes vem de alguém que provocou alguma coisa para alguém e ela não se perdoa. Ou provocaram ou fizeram alguma coisa para ela que ela também não perdoa. E fica aquilo, às vezes aquilo está há anos ali, até ela cair num estado desses, né? Então olhar muito, quando eu falo de olhar para si, cuidar de si, olha isso. A quem o Camolese segunda-feira deu uma palestra maravilhosa sobre perdão, né? E ele é libertador, Nós estamos numa cadeia, numa prisão, enquanto a gente está preso a sentimentos que eu não perdoei, ou a sentimentos que eu não me perdoo pelo que eu fiz, por alguma coisa que eu fiz, né? Gratidão, felicidade possível. Felicidade possível, aqui também a gente falou da ansiedade. É eu estar bem com aquilo que eu tenho. Eu valorizar o que eu tenho. Isso não quer dizer que eu não vou em busca de outras coisas que eu quero. Vamos. Mas olha na tua vida, olha em volta e vê o que de bom eu tenho. Né? E a gratidão e agradecer. A gente tem, todo mundo tem alguma coisa para agradecer na vida. Mesmo no pior momento que você esteja vivendo. Sempre tem. Né? A doutrina, no capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos aflitos, ali ele fala um pouquinho do como a doutrina espírita pode ajudar na depressão também, né? Porque quando a gente fala da doutrina, quando a gente fala que a doutrina traz o conceito de que a gente tem outras vidas, que a gente tem o quê? A gente tem outras oportunidades, né? De superar, de se superar principalmente, de superar coisas, principalmente com os outros. A gente vai ter outras vidas, outras oportunidades para isso superando. Então a fé no futuro, ela cria uma fé no futuro, né? Às vezes, muitas vezes eu tenho coisas hoje que eu estou vivendo e que eu não entendo, aquela pessoa difícil na minha vida, que por nada a gente não se entende. Às vezes a doutrina traz, né, também o conceito assim, por conta das vidas que eu já tive, eu já me relacionei muito. E às vezes aquele que está ali do meu lado agora, que nada dá certo, que às vezes é dentro de casa, é filho, é pai, mãe, né? Às vezes é alguém de uma outra, né? Que eu tô ali de novo do lado, para viver de novo, para superar coisa que eu não consegui superar antes, para a gente se entender, que a gente não se entendeu antes, vamos agora. Sabe, essas noções que a doutrina traz
Se você realmente ler e começar a refletir, começar a tentar viver isso na tua vida, vai ajudar muito, sabe? Acalma, você fala, não, tem alguma coisa. Eu posso até não saber o que é que tem com aquela pessoa, o que aconteceu. Mas se é tão difícil é porque aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa que a gente trouxe, né? E que nós estamos aqui para resolver de novo, para tentar de novo, né? Nós somos imortais, né? Não é alentador às vezes a gente pensar que a gente não acaba tudo agora? Nós vamos desencarnar nessa e puf, acabou tudo. Tem mais chance para nada, o que você fez, né? Você fez errado, vai para um lugar muito ruim, fica lá a eternidade. Não é alentador saber que você tem outras oportunidades e que você é eterno. Você tem, não sei, eternidade a gente não quantifica, né? Quanto tempo é, não sei, eternidade. Tem coisas que a gente ainda nem consegue entender direito, né? Mas são conceitos que é bom a gente começar, sabe? Todo dia pensar um pouquinho. Não só ler ou ouvir a palestra, mas não, coloca na vida. Em algum momento da sua vida você para e pensa, não, esse parente difícil às vezes é alguém que eu tenho dificuldade já, né? Deixa eu ver agora, deixa eu me esforçar agora para a coisa dar certo, né? Eu tenho outras também oportunidades que eu vou estar tentando me melhorar, né? Tudo isso ajuda muito. E a justiça, né? Eu acho que, para mim, principalmente, a coisa da reencarnação, a coisa do começar de novo, que não é, né? Nada mais é do que começar de novo. Eu acho isso tudo muito justo. Porque é muito injusto, às vezes o que a gente vê aí pela vida, e se não existir isso, é muito injusto. Por que que um tá ali, né? Às vezes, desde nascença, por que que um nasce às vezes com um monte de problema e outro não? Né? Por que que uma criança nasce de uma condição, né, social terrível e o outro lá com tudo? Se a gente ficar fechado só nessa visão daqui da matéria, é muito injusto. Então, o que a gente vai lendo e a gente vai estudando, vai, sabe, trazendo alento, trazendo esperança de que não é injusto. O que está acontecendo é porque é o melhor para mim. É onde eu tenho mais que aprender. E eu vou, se eu me esforçar e se eu me dedicar, eu vou aprender com aquilo que está me acontecendo, né? Uma coisa que eu acho que uma coisa que também a gente nunca pensa é que a gente é ligado a uma coisa maior, né? Nós somos, hoje se fala muito, a gente é centelha de Deus, a gente é centelha de... A gente fala muita coisa da boca para fora, né? Porque a gente escuta um monte de lugar falando que é centelha de Deus. Quando você vê, você está repetindo também. Mas você já parou para pensar o que é isso? Centelha de Deus, eu saí dele, de uma força, a gente nem sabe direito o que é, né? Entender direito o que é, a gente não entende, a gente não tem ainda condição para entender. Mas se a gente acreditar que eu saí de uma coisa maior, que está aí para me ajudar, tudo isso que eu falei até da reencarnação, de tudo isso, são leis desta força, que eu estou sob estas leis, e isso é para me ajudar. Ele não está julgando, ele não está... Essa coisa que Deus castiga, Deus... Não acredito em nada disso. Ele fez as leis e deixou a gente viver. E a gente vai vivendo e vai aprendendo e vai, né? Através do livre-arbítrio que a gente fala, não é? Das escolhas, eu vou aprendendo, errando, subindo, descendo, vamos... Até chegar uma hora que você, né, como aqueles que já estão, Jesus é um exemplo, quando ele esteve aqui, ele provou, como é que se vive? É daquele jeito, tranquilo, sereno, acontecia o que acontecia, ele estava lá na paz dele, não é? Ele não vivia assim como a gente, ele vivia, né, e aonde a gente vai chegar? Acreditar nisso é acreditar em algo maior. Se a gente colocar isso também como alguma coisa na minha vida, ali, todo dia eu pensar um pouquinho nisso,
e deixar isso realmente fazer sentido para mim, é muito difícil eu cair, né? Tristeza vem, porque, né, no dia a dia acontecem coisas. Agora, a depressão de você pensar em ir embora, nada mais faz sentido, nada mais... Entende? Eu acho que nisso ajuda muito. Isso ajuda muito. E para encerrar, eu queria ler... na ansiedade a gente adota este livro, Força Espiritual, do José Carlos de Luca, e eu tenho um outro dele também que é muito bom, chama Feliz. Ele só fala de felicidade, de uma forma muito racional, não é fantasia, né? E aqui ele, né, o José Carlos de Luca, ele diz assim: se você puder, pare um pouquinho o que estiver fazendo e pense. Por que tanta pressa? Por que tanta inquietação? Por que tanto medo? E esse seu cansaço, essa cara triste, preocupada, ansiosa por tanto futuro e pouco presente? Coloque a mão no seu peito e sinta seu coração bater. É a vida pulsando em você. Uma vida que pede mais calma, mais alegria, mais simplicidade e mais desfrute das situações, das pessoas e coisas que estão à sua volta. Problemas vão e voltam, mas você é para sempre. Não é? Esse livrinho é muito bom, tem coisinhas muito boas aqui. Vou fazer. Então vamos encerrando. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Sentimos as energias que vão nos acalmando, vão serenando nossos pensamentos, nossos corações. Agradecendo aos nossos mentores que muitas vezes nos trouxeram até aqui, nossos amigos espirituais. Agradecer por tudo aquilo que a gente passa dentro dessa casa e que a gente não fique só aqui, que a gente leve consigo para a sua casa, para os seus familiares e principalmente para o teu dia a dia. Leva para o teu dia a dia o que você escuta aqui, o que você sente, o que você vê. É um trabalhinho de formiguinha consigo mesmo, mas a gente chega lá. Vamos nos preparar para os passes agora. Vamos nos ligando à equipe espiritual dessa casa, que nos cuida com tanto carinho e que através de cada passe, de cada tratamento, eles estão cuidando da gente. Vamos agradecendo a eles, vamos agradecendo ao nosso Pai maior, que é como eu falei, de onde nós viemos, e vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe tantos exemplos e nos trouxe a fórmula de como viver bem, tranquilos, em paz. E assim, em forma de agradecimento e para passarmos para a nova parte do nosso trabalho, dos passes, vamos orando a prece que o nosso Mestre nos trouxe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Fiquem em paz. Ficha branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
ficha branca. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É, 13. Ficha branca, 13. 15. Ficha branca, 15. E 12. Mais alguém com ficha branca que não tomou passe?
Ficha azul 3 e 4. Ficha azul 5 e 6. Ficha azul 7 e 8. Ficha azul 9 e 10. Ficha azul 11 e 12. Ficha azul 13 e 14.
Tem mais ficha azul, né?